Olá, eu sou o Fafá, e você está no canal Volante do Fafá. Vamos para os palpites do concurso 1153, vamos direto para as análises. Jogo 1, do lado do Bahia os destaques são, a equipe tentando a primeira vitória para cima do Flamengo em 2024, além da vingança pela eliminação na Copa do Brasil. Contudo, a equipe terá que fazer isso sem o seu principal nome, Everton Ribeiro está suspenso. Do lado do Mengão, tem a motivação pelo início de trabalho de Felipe Luiz, agora a equipe vai tentar voltar para a briga pelo título brasileiro. Lembrando também, que Rogério Ceni tem péssimo desempenho contra seus ex-clubes, principalmente São Paulo e Flamengo. Acredito que o Bahia consegue no máximo um empate, mas como não dá para colocar 14 triplos, aqui vamos de coluna 2, e a freguesia continua. Jogo 2, o único risco aqui, é o fato do Galo estar focado nas Copas do Brasil e Libertadores, inclusive Paulinho revelou que tem jogado lesionado, apenas os jogos importantes, então ele deve ser preservado. Contudo, o Atlético deve pelo menos garantir logo sua permanência matemática, não dá para ficar brincando demais, e o Z4 crescer no retrovisor. Até porque, na próxima rodada tem Fortaleza no Castelão, onde o Lion é muito competitivo. Enquanto que o Vitória fará 2 jogos em casa na sequência, podendo se recuperar em caso de tropeço em Minas, sendo assim, aqui vamos na lógica, coluna 1 seco. Jogo 3, aqui tem argumentos para ambos os lados, o Furacão não perde do Fogão como mandante há 16 anos, contudo, a gente se lembra que a Estrela Solitária nunca tinha vencido o Timão em Itaquera, tabus foram feitos para serem quebrados. A gente sempre lembra que o Tapetinho também tem grama sintética como a Arena da Baixada, é um piso que o Fogão também está acostumado a jogar. Depois da saída inesperada do bom técnico Cuca, o ano do centenário do Atlético está virando um pesadelo, já eliminado das Copas, a equipe que já chegou a liderar o Brasileirão, agora tenta sair da zona da confusão. A boa notícia é que mesmo em caso de derrota para o líder, o Furacão ainda tem mais 2 jogos em casa nas próximas 3 rodadas, para dar uma respirada na classificação. Sendo assim, aqui vamos de tabu quebrado, e Fogão ainda líder, vamos de coluna 2 seco. Jogo 4, a gente sempre fala aqui sobre supercompensação, e com a grande possibilidade de termos 3 times paulistas conseguindo o acesso na segundona, Novo Horizontino, Santos e Mirassol, Corinthians e Bragantino podem ser vítimas da supercompensação, mantendo as coisas naturalmente equilibradas. A decisão de negociar Elinho, que era o principal jogador do setor ofensivo, e tinha uma das melhores estatísticas da competição, pode acabar custando caro para o Massa Bruta. Enquanto isso no Palmeiras, a ótima novidade pode ser o retorno do garoto Estevão, recuperado de lesão. Aqui não vamos inventar moda, vamos de coluna 2 seco, e o Verdão segue na briga pelo tricampeonato. Jogo 5, no primeiro turno eles empataram em 3-3, a gente sempre lembra que em confrontos estaduais entre velhos conhecidos, o mando de campo tem um peso menor. Apesar de ser o lanterna, o Guarani passa a impressão de estar mais incomodado com a presença no Z4, que o Ituano. O Galo sequer trocou de técnico, deve morrer abraçado com o limitado Alberto Valentim. O clube de Campinas também prometeu um bônus para os atletas, caso a equipe se salve da despromoção, ou seja, dinheiro na mão, calcinha no chão. Lembrando também, que o Guarani tem um jogo a menos, caso vença essa partida, tira uma diferença boa, para o primeiro fora do Z4. Jogo ótimo para colocar um triplo, o seco fica na coluna do meio, com uma proteção na coluna 2, e seja o que Deus quiser. Jogo 6, o confronto marca a estreia do técnico Márcio Zanardi do lado do Botafogo, um empate fora de casa contra um adversário direto, seria uma ótima estreia para Zanardi. Tendo em vista que na sequência, o Pantera fará 2 jogos seguidos em Ribeirão Preto, para descolar da zona da confusão, na motivação com o seu novo mister. Se conseguir essa coluna do meio, o Botafogo consegue 4 pontos em cima da Macaca, já que venceu no primeiro turno. Enquanto que o efeito técnico novo já passou na equipe pontepretana, Nelsinho chegou a ter bela sequência com 100% de aproveitamento no Moisés, mas agora o time vem de 4 derrotas seguidas lá, e o Z4 crescendo no retrovisor. Sendo assim, aqui vamos de coluna do meio seco, e ambos seguem em situação de risco. Jogo 7, o Botafogo da Paraíba fez uma campanha histórica na primeira fase, todavia, no momento decisivo da temporada pipocou, Remo e Volta Redonda mostraram que,
quando tá valendo, e já garantiram o acesso, faltando uma rodada para o quadrangular acabar. O objetivo principal já foi atingido, agora o Leão Azul Paraense quer a liderança do grupo, e vaga na final da Terceirona. O Remo pode conseguir a vaga mesmo com uma vitória do Voltaço, basta vencer por um placar mais folgado, tirando a vantagem no saldo de gols dos cariocas. Como a partida só tem importância para o Leão Azul, aqui vamos de coluna 2 seco. Jogo 8, grupo embolado, 3 times com 7 pontos, e o Ipiranga com 6, todo mundo depende apenas de si próprio, quem vencer garante o acesso independentemente do resultado da outra partida do grupo. Por isso mesmo existe uma tendência muito alta de termos 2 empates, o que nesse caso garantiria Atlético e Londrina na segunda divisão ano que vem, e consequentemente Ferroviária e Ipiranga morreriam abraçadinhos como no Titanic. O Londrina, que tem como dono da SAF Belintani, o ex-presidente do Bahia, cresceu no momento certo do quadrangular, não perde há 3 jogos, e venceu os 3 últimos. Se pensa em acesso, não pode liberar 6 pontos para um adversário direto. Como foi derrotado no Café, vai precisar ser corajoso em São João del Rei, onde o Atlético tem um retrospecto muito forte. Se eu fosse colocar um duplo, eu inventaria moda, deixando a cobertura na coluna 2 da vingança, mas não dá para cercar tudo, vamos de coluna do meio seco, que ambos conseguem o acesso, graças ao empate no outro jogo do grupo. Jogo 9, esses regulamentos malucos das divisões de baixo, proporcionam situações curiosas. O Ipiranga chegava na penúltima rodada do quadrangular ainda sem nenhuma vitória, com o triunfo diante do Atlético, a equipe chega ainda viva nessa última rodada, e caso volte a vencer, consegue esse improvável acesso, sorrateiro, com 2 vitórias no apagar das luzes. Como existe uma tendência alta de 3 times paulistas com acesso na Série B, a Ferroviária deve pagar o pato. Como uma espécie de supercompensação, ela deixa a vaga escapar na Bacia das Almas. Aqui vamos de coluna do meio seco, mas se fosse apostar na vitória de alguém, iria de Ipiranga, ganhando o prêmio sozinho da loteca. Jogo 10, assim como no jogo 7, a partida interessa apenas para o Volta Redonda, que vai tentar confirmar o primeiro lugar do grupo, ficando com a vaga na final da Terceirona. O único argumento a favor do já eliminado São Bernardo seria uma eventual mala branca do clube do Remo, para segurar o time carioca, assim os atletas do Bernou passariam o Natal de bolso cheio. Como não dá para cercar tudo, aqui vamos sem teoria de conspiração, vamos de coluna 2 seco. Jogo 11, ambas equipes estão em um momento de baixa, o Mirassol está vivendo uma supercompensação, a equipe ficou bastante tempo como o único mandante invicto da competição, agora a equipe só venceu um dos últimos 4 jogos no Maião, e vê sua posição no G4 ameaçada. Enquanto isso o Vila, depois de levar 4-0 do Ceará, apenas empatou com o Pantera, e frustrou novamente seu torcedor. No primeiro turno o Tigrão Goiano venceu, se o Mirassol ainda pensa em acesso, não pode perder 6 pontos para um rival direto, se tivesse sobrado duplos, colocaria uma proteção no empate, mas como não existe duplo infinito, vamos de coluna 1 seco, e o Leão faz as pazes com o seu torcedor. Jogo 12, o Inter, que tem o desfalque importante do volante Fernando. O Timão segue vivendo perigosamente, e pode acabar repetindo seu maior rival Palmeiras, que no ano de 2012 foi campeão da Copa do Brasil, e rebaixado no Brasileirão. O Timão também tem chance de título na Sul-Americana. A gente sabe que desde 2005, esse confronto se tornou um segundo Grenal, com certeza depois de Grêmio, o Timão é o time mais odiado pela nação colorada. E vejam a ironia, desde a chegada do ídolo d'Alessandro, o Colorado embalou no Brasileiro, e com um jogo a menos em relação ao líder Botafogo, pode encurtar a distância para 9 pontos, e seguir sonhando alto. Todavia, é verdade que o Corinthians é uma pedra no sapato do Inter. Depois de 2005, ainda tivemos 2021, onde com a derrota do Flamengo para o São Paulo, bastava uma vitória simples do Inter no Beira-Rio, para o time voltar a ser campeão nacional. E mais uma vez estava lá o time de São Jorge para acabar com a festa. Sendo assim, vamos apoiar o Timão para seguir atrapalhando os planos colorados. O seco fica no empate, com a cobertura na coluna 1, gol de Depay. Jogo 13, antes da competição a gente falava sobre a maldição da Copa Sul-Americana, onde nesses últimos anos, times médios que conseguiram se classificar para o mata-mata da competição continental, amargaram o rebaixamento no Brasileiro. A última vítima foi o Coelho de Minas.
Dito e feito, agora só um milagre para o Dourado evitar o primeiro rebaixamento da sua curta história, cedo ou tarde esse dia iria chegar. Do lado do São Paulo, o Beldia vem atrás de vingança. A gente se lembra que o argentino vinha em longa série invicta no comando do Soberano, e o Cuiabá venceu com autoridade em pleno Morumbis. A imprensa tem especulado que o Boca Juniors está interessado no técnico. Se isso se confirmar, poderia ser até o jogo de despedida dele. Se o São Paulo pensa realmente em G4, não pode entregar 6 pontos para um adversário que deve ser rebaixado, contudo o artilheiro Caleri não joga, e o jogo está fedendo bastante a empate, até seria massa proteger a coluna 2 também, todavia, não dá para colocar 500 triplos, então vamos de coluna do meio seco. Jogo 14, com problemas pessoais Nenê será desfalque pesado pro Papo. Mais um jogo arriscado, o Vasco está com a cabeça no dia 19. Quando terá o jogo da volta com o Galo, a chance para a equipe Cruz de Malta voltar a disputar um título nacional. Nas próximas 4 rodadas, 3 jogos serão em casa, sendo assim, mesmo em caso de tropeço diante do Juventude, o Vasco já pode deixar sua permanência matemática bem encaminhada, e focar de vez na final da Copa do Brasil, caso consiga tirar a vantagem do Atlético. O Juventude tem um calendário bastante exigente, com times como Palmeiras e Flamengo pelo caminho, mas o Juventude é cascudo, já bateu Flamengo e Botafogo no Jacone, então Palmeiras que se cuide. Aqui o Seco fica na coluna 1 do favorito, mas com uma cobertura no empate, com o Vasco distraído pensando no dia 19. Bom, a gente vai ficando por aqui, e retornamos no concurso 1154, até lá pessoal.